Então, diz assim a palavra do nosso Deus, Gálatas 1, do 1 ao 9. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje e te agradecemos por esse momento tão especial, onde a tua palavra vai ser exposta. Pai, eu rogo ao Senhor que o teu Espírito fale aos nossos corações. Rogo especialmente por mim, Pai, que não sou digno de proclamar a tua palavra. Eu sou um pecador miserável, eu realmente tenho muitas limitações, o Senhor bem o sabe. Mas aqui eu estou, Pai, porque o Senhor me comissionou para fazer isso nesta noite. Então eu peço misericórdia do Senhor, peço a tua graça, que o Senhor fale através de mim, Pai. Que não seja eu quem apareça, mas o Senhor. Que a tua verdade seja exposta da forma como o Senhor revelou ela na tua palavra. Nos desafie, Pai. Nos tire da zona de conforto. Nos direcione para uma vida mais gloriosa, que realmente reflita o teu nome, quem o Senhor é, de forma mais profunda e mais bíblica. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Amém, queridos. Epistemologia. Epistemologia. Que palavrão. Né? Alguns irmãos, eles sempre conversam comigo, dizendo que eu muitas vezes uso palavras difíceis, que ninguém entende. Vou tirar aqui. Então, os irmãos vivem falando, nossa, que palavra difícil que você usou, nunca ouvi falar, não é? E nunca ouvi isso. O que significa isso, não é? E cá estou eu de novo, usando mais uma palavra difícil, não é? E eu sei que pelo menos uns 2 irmãos vão puxar minha orelha lá no final do culto, dizendo, puxa cara, de novo você fez isso, não é? Mas enfim, a vida é dura. Vamos lá. Epistemologia. Queridos, eu me lembro vagamente de ter ouvido essa palavra algumas vezes na faculdade, não é? Mas foi no seminário, que lendo alguns livros, né, assistindo pregações, vídeos de pastores e teólogos, novamente essa palavra surge com mais abundância, né, em tudo que eu estava vendo, lendo e ouvindo. E é uma palavra grega que significa ciência ou estudo dos métodos de conhecimento. Não é o estudo do que você sabe, mas é o estudo de como você sabe o que você sabe. Então é o estudo da forma e das fontes pelas quais a gente obtém o conhecimento. A epistemologia, ela é a autoridade intelectual suprema por meio do qual eu acredito nas coisas. E ela está envolvida em tudo que a gente faz. E foi fascinante para mim, queridos, quando eu estava fazendo essa mensagem, quando eu me deparei com esse tema, não é? Porque eu sempre mencionei em mensagens anteriores, ou mesmo quando eu converso com alguns irmãos, eu sempre falei, né, que todos os nossos passos, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, elas são teológicas. Por quê? Porque elas envolvem sempre o quanto eu conheço ou não de Deus, né? E agora com esse estudo eu acrescento a epistemologia. Então todos os nossos passos, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, elas não são só teológicas, mas elas também possuem uma fonte epistemológica, pois elas envolvem um conhecimento que eu tenho, inclusive teológico, que eu obtive de algum lugar, não é? Então, essa carta aos Gálatas,
ela se diferencia bastante das demais que Paulo escreveu, porque nela Paulo ele não vai tratar de problemas específicos, pontuais, de determinados membros de uma igreja local, mas ele vai tratar de questões profundas, não é? Que faz uma igreja permanecer de pé ou perder absolutamente tudo. E aquelas igrejas da Galácia, elas estavam tendo problemas, né? De ordem não apenas de ensino bíblico, mas também de fonte de onde elas estavam obtendo aquele conhecimento, que elas estavam reproduzindo. Então, por causa desse problema, que é um problema de epistemologia, Paulo ele vai estar dizendo que aqueles cristãos, eles achavam que eles criam no Evangelho, mas na verdade eles tinham perdido o completo contato com ele. E essa é uma declaração totalmente espantosa. Por quê que ela é espantosa? Porque nessas igrejas tinha pregação, aqueles irmãos eles se reuniam aos domingos, eles batizavam pessoas, as pessoas estavam supostamente crendo em Cristo, havia pregação sobre Cristo, havia pregação sobre a cruz, mas mesmo assim Paulo vai declarar em alto e bom som: vocês perderam o Evangelho. Não tem absolutamente nada de cristianismo em todas as coisas cristãs que vocês fazem. Era isso que Paulo estava falando. Isso mostra para a gente o perigo da gente ter uma epistemologia falsa, não é? Então a nossa fonte pela qual a gente obtém conhecimento, ela tem que ser uma fonte fidedigna, ela tem que ser uma fonte verdadeira. E nos nossos dias nós corremos o mesmo risco dos Gálatas. Um exemplo desse risco que eu estou mencionando para os irmãos é nós acharmos que num determinado lugar, onde tem um ajuntamento de pessoas ali aos domingos, que falam sobre Jesus, cantam hinos, leem a Bíblia, a gente rapidamente conclui que essa comunidade de alguma forma segue o Evangelho, segue a Bíblia. Será? Não é? Pergunta: de onde nós tiramos essa conclusão? Qual foi o guia, a fonte que nos forneceu as informações para que a gente conclua que um lugar assim é necessariamente uma igreja? Isso é epistemologia. Não é? Essa análise sobre a fonte que nos fornece todas as informações e conhecimento que a gente utiliza como referência para tudo que a gente faz. E nessa noite eu quero meditar com vocês, irmãos, sobre 3 tipos de epistemologia que estavam em ação ali nas igrejas da Galácia. E já vou adiantando, todos nós, em algum grau, maior ou menor, nós estamos sob influência dessas 3 epistemologias que a gente vai ver aqui. E a minha intenção nessa noite é a gente refletir onde nós estamos nesse quadro, não é? E o que a gente pode aprender com os problemas que aquelas igrejas estavam tendo e enfrentaram, para que a gente não os repita. Então, em primeiro lugar, nós temos aí a epistemologia da tradição. Não é? Tradição aqui não diz respeito a coisa velha, coisa antiga, não. Diz respeito ao ambiente aonde eu estou inserido. Não é? É a epistemologia da tribo, ou seja, o ambiente onde eu estou, ele é a fonte do meu conhecimento. Então, se eu tenho 18 anos, eu vou pensar, por exemplo, tá? Eu vou pensar como as pessoas que têm 18 anos. Eu acredito nas mesmas coisas que as pessoas de 18 anos acreditam, porque a minha fonte epistemológica é essa minha faixa etária. Não é? Se eu sou universitário, eu vou pensar igual aos meus colegas de faculdade. Eu vou pensar igual à minha faculdade. De novo, isso é só um exemplo que eu estou dando para os irmãos. O ambiente, ele acaba sendo então essa fonte de verdade e de autoridade de todo o conteúdo que eu creio, em que inclusive me diz no que é que eu tenho que crer. Não é? É um sistema simples de reprodução de conteúdo. Essa é a epistemologia tradicional. Agora vem o que eu quero meditar com os irmãos um pouquinho mais nesse ponto aqui. A família e a igreja são um tipo de epistemologia tradicional. Não é? Muitos cristãos que dizem que acreditam no Evangelho, que creem na Bíblia, na verdade, eles acreditam apenas naquilo que a sua igreja ou a sua liderança diz. Essa é a fonte deles. Não é? E isso é um perigo, queridos. Por quê? Porque uma igreja é formada por pessoas falhas. Não é? O pastor da igreja é uma pessoa falha. O pregador é uma pessoa falha. Não é? Nós não podemos ser fonte epistemológica de ninguém. Mas é isso que muitas vezes acaba acontecendo. Então, quando eu faço da igreja e do pastor a minha fonte de epistemologia, eu estou construindo a minha casa sobre areia. E era exatamente isso que estava acontecendo ali na Galácia. E foi isso que fez com que eles perdessem completamente o Evangelho. Então, aquelas comunidades, elas estavam permitindo que pastores mal intencionados fossem a sua fonte de obtenção de conhecimento,
né, fossem a sua autoridade final, que ditava a eles o conhecimento que eles tinham e aquilo que eles deveriam crer. Era isso que estava acontecendo lá. Não é? Eles pensavam o que aqueles pastores diziam para eles pensarem. Agora veja, eu não estou aqui querendo dizer para os irmãos que o que a igreja diz, o que o pastor diz, não é digno de confiança. Não é isso. A questão aqui é que nem a igreja, nem o pastor, nem o pregador, nem o professor, eles não podem ser a autoridade final no meu e no seu processo de crença e de conhecer as coisas. Não é? E dá para observar em nossos dias que a convicção, né, de muitos cristãos não é fruto do que eles estudaram na Bíblia, não é? Mas é a convicção do pastor deles, ou é a convicção do que crê o movimento denominacional onde a pessoa está inserida. Né? Já observou isso? Que o pastor fala, não, então é isso mesmo. O movimento crê dessa forma, então eu creio também. Não é? Isso é ter uma fonte epistemológica tradicional. E isso é algo que todos nós, inclusive a gente que prega, não é? A gente que estuda, a gente que está à frente do ensino na igreja, dando aulas, a gente também corre esse risco. Não é? E com a família é a mesma coisa. Já ouviu aquela história? Meu pai fez assim comigo, então eu vou fazer a mesma coisa com meu filho porque isso é que é certo. Né? Ou então aquilo, né? Eu sou crente porque o meu pai é. Eu vou à igreja porque o meu pai vai. Eu creio no evangelho porque o meu pai crê no evangelho. E isso, a pessoa que se comporta assim, que fala isso, a fonte epistemológica dela é uma fonte tradicional. Não é? Segundo lugar, nós temos aí a epistemologia radical ou moderna, que é a epistemologia do olhe para o seu interior, não é? Olhe para dentro do seu coração, olhe para si mesmo, acredita na sua consciência, dá ouvido para o que ela diz, acredite no seu coração. Não é? Agora, qual que é o problema com essa epistemologia? O problema é que todo psicopata segue a sua consciência. Não é? Tudo que você observa as pessoas fazendo hoje, tudo que as pessoas fazem, né, elas estão acreditando no que o seu coração diz. Não é? O que a gente mais tem no mundo hoje são homens seguindo os seus corações, olhando para si mesmos, né, ouvindo a sua consciência. Mas Deus já nos advertia, né, na pessoa de Jeremias, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. O pastor Josemar Bessa, ele diz assim: não acredite em tudo que você pensa. O seu coração não é confiável para dizer a verdade a você mesmo. Fique com o diagnóstico da palavra de Deus. Não é? Os Gálatas, além deles adotarem como fonte epistemológica os pastores lá, judaizantes, que estavam falando, ensinando aquelas coisas, eles também tinham como meio de obtenção de conhecimento o próprio coração deles. Né? Veja o que Paulo vai dizer no verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa. Essa expressão ela tem a conotação de algo feito com extrema facilidade e rapidez. Não é? Ou seja, não houve qualquer tipo de resistência por parte daqueles irmãos ali em receber aquele monte de bobagem que estava sendo pregado. Nenhuma resistência. E a palavra passando aqui, né? Admiram que estejais passando tão depressa para outro evangelho, ela tem o sentido ali de desertar. Sabe, quando o soldado abandona o seu exército, algo que naquele contexto era um crime gravíssimo, punido com a morte. Hoje, no jargão popular, a gente chama essa pessoa assim de pelego. Cara pelegão. Né? É isso que estava acontecendo ali. Essas atitudes, queridos, elas são fruto de um coração cuja fonte epistemológica é ele mesmo. É o coração que, na verdade, vai determinar o que se pensa e o que se sabe. E sobre esse tipo de pessoa, Paulo também vai dizer, lá em 2 Timóteo 4, 3, 4, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desejo, coração, não é? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E aqui, queridos, a gente vê a importância que tem a doutrina. Não é? A gente volta naquela frase que muitos dizem, eu não sigo doutrinas. Isso é uma doutrina. A pessoa que diz isso, ela está seguindo essa doutrina. Qual doutrina? A doutrina que diz que o meu coração é apto e confiável para definir o que é certo, o que é bom e o que não é. Não é? Então não tem como a pessoa fugir disso, ela segue uma doutrina. Então essa epistemologia moderna, ela vai lembrar aquela situação onde o pai
vira para o filho e diz assim: olha, filho, não siga estranhos, não aceite doces de estranhos, não ande com pessoas más, não é? Aí a criança responde: ah, pai, eu sei o que é um homem mau, né? Aí o pai replica e pergunta: tá, como é que você sabe disso? Ah, eu conheço a cara dele, o cara mau tem uma cara esquisita, feia, tem um jeito esquisito, uma voz estranha. Isso é epistemologia moderna, queridos, né? A cabeça da pessoa diz para ela como as coisas são. Muitos cristãos dos nossos dias são assim, né? E é assim que as heresias entram na igreja. Como? Elas são pregadas por pessoas dóceis, amáveis, né? Atenciosas, que falam em caridade, falam no cuidado com o social, e nesse processo todo elas vão destruindo todas as verdades bíblicas centrais. E tudo isso sem o cristão perceber. E por quê? Porque na epistemologia desse cristão, o falso mestre faz cara de mal, sabe? Testa franzida, se veste de qualquer jeito, fala com voz ameaçadora, né? Tem aquela risada típica de vilão de desenho animado, não é? A criança, ela acha que o homem mau vai dizer: olha, eu vou fazer mal a você, né? Ou meu objetivo é te enganar, eu sou malvadão, né? Muitos cristãos se comportam como crianças. Acham que um falso mestre vai dizer para eles: olha, eu estou aqui no púlpito esta noite, e é o seguinte, hein, irmãos, eu não estudo a Bíblia e eu só vou falar um monte de mentiras para vocês. Não, queridos, um falso mestre ele não faz isso. Mas era o que estava acontecendo ali nas igrejas da Galácia. Falsos mestres, eles não parecem o Gargamel dos Smurfs, né? Eles não parecem algum vilão de história em quadrinhos ou de filmes de super-herói, né? Falsos mestres são pessoas extremamente queridas, amadas. São pessoas assim que levaram a igreja na sua história aos seus momentos de maiores crises, não é? Pelágio foi alguém assim. Pelágio ele foi um monge no século IV que ele negou o pecado original. Ele negou que nós não fomos afetados pelo pecado de Adão, né? Ele afirmou que todos os homens nascem bons, não é? Sabe quando a pessoa fala: ah, é aquela criancinha inocente, tadinha. Já ouviu isso? Isso é Pelágio, não é? Isso quase acabou com a igreja na época e acaba com as igrejas hoje em nossos dias. Mas Pelágio, quando ele pensou nessas bobagens e ele postulou isso diante da igreja daquela época, ele estava pensando em santificação, não é? Então era isso que estava acontecendo com os Gálatas. Crianças seguindo a sua consciência, os seus corações. Crianças dizendo: olha, pessoas estão sorrindo para mim, elas são amáveis, elas são atenciosas, elas me dão atenção, elas cuidaram de mim, elas me deram doce, não é? São minhas melhores amigas agora. Boa parte dos cristãos em nossos dias são assim. Vocês já viram? Às vezes aparece um herege novo aí a pessoa vem e fala: ah, não, esse cara fala as bobagens, mas também tem aquelas coisinhas legais que ele fala, assim, 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 assado. É isso. Vamos lá, mudar o nome, epistemologia do doce. Não é? Ter a sua consciência, o seu coração como a sua fonte epistemológica, querido irmão, querida irmã, é uma bomba relógio. Ela vai explodir rápido. E ela vai deixar um rastro de destruição, não é? Terceiro e último lugar, nós temos a epistemologia final, a epistemologia apostólica, bíblica, não é? A Bíblia é a fonte epistemológica final. Deus é a fonte epistemológica final. Cristo é a fonte epistemológica final. Por isso que Paulo fala com autoridade logo no começo da carta: eu não fui enviado por homens, eu não fui separado por homens, eu não falo a vocês sobre as minhas opiniões, o que eu acho da vida, o que eu acho da doutrina, o que eu acho da religião, o que eu acho do mundo. Eu falo do que Cristo me disse, do que Ele me falou pessoalmente. Você vê, é o contrário das outras duas epistemologias, não é? Então, nessa epistemologia, você não deixa a sua consciência ser o seu guia. Você não deixa a igreja, o movimento, o grupo, a sua faixa etária, o seu pastor, o seu melhor amigo na igreja ser o seu guia. Você deixa Deus, você deixa a palavra dele ser o seu guia, não é? Então, nos 5 primeiros versos do capítulo 1, a gente tem essa declaração contundente de Paulo, que mostra para nós qual que era a fonte epistemológica dele, que é essa fonte final, bíblica, não é? E nos versos 3 a 5 a gente tem esse resumo fantástico do Evangelho, onde ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, graça a vós outros, favor imerecido, concedido a Deus por aqueles que creem em Cristo, né? E paz, Romanos vai falar: agora justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, não é? Isso é o Evangelho. Da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Santificação.
não é? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é epistemologia final, isso é evangelho, né? E é Paulo dizendo: eu não sigo a minha consciência, meu guia não é minha tribo, meu grupo, meu guia não é Jerusalém, meu guia não são os rabis, não são os fariseus, não é o ambiente onde eu estou inserido, né? Mas não era isso que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Eles tinham culto, eles tinham batismo, eles falavam de Jesus, mas não tinham mais o evangelho, eles estavam mergulhados nas trevas. E isso porque eles trocaram a fonte epistemológica final, bíblica, por outra, enganosa, fatal. Queridos, a epistemologia ela é crucial no processo de formação daquilo que a gente crê. Quando eu mudo a minha fonte de epistemologia, eu mudo todo o meu sistema de crenças. Eu mudo tudo, não é? Você é o que você crê. As suas crenças, elas moldam toda a sua vida. E é a epistemologia que define aquilo que você crê. Então, se a sua epistemologia é a Bíblia, então está tudo certo. Mas se não é, por isso que a gente vê hoje uma ignorância generalizada das verdades bíblicas mais básicas dentro das igrejas, né? A pessoa passa 30 anos numa igreja e nunca ouviu falar, por exemplo, da doutrina da justificação pela fé. Está 30 anos na igreja, nunca ouviu falar nessa doutrina, né? Por que isso? Porque a fonte epistemológica de muitos que se dizem cristãos não é a Bíblia. Por que os irmãos acham que os pastores, né, aqui da igreja, nós, os irmãos que pregamos, né, os professores, nós temos enfatizado bastante alguns termos bíblicos: justificação, regeneração, expiação, propiciação, santificação? Por que a gente tem enfatizado bastante isso, né? Porque isso não é mais falado hoje, não é? Isso não é mais falado hoje, porque a gente está fazendo com que a fonte epistemológica de vocês, e nossa também, seja a Bíblia. Agora, muitos cristãos hoje, eles nem sabem o que é isso. Só que isso é o Evangelho. Isso é o que eles creem, ou pelo menos o que eles deveriam crer, não é? Então, mas esses cristãos, eles se reúnem aos domingos, eles tomam ceia, né? Eles falam de Jesus, eles falam da cruz, entregam folheto, igual os Gálatas. Mas eles estão nas trevas, não é? Eu só mudo uma igreja, queridos, desse tipo de situação, quando eu mudo o que ela crê. Se as crenças não mudarem, ela não vai mudar. Então, crenças erradas, não é? Elas são fruto de uma epistemologia falsa. Se eu não mudo a epistemologia, eu não mudo as crenças. Eu preciso mudar a fonte. Por isso, de novo, eu enfatizo a importância do ensino da doutrina bíblica, né? É para isso que a gente tem a classe lá de doutrina, porque tudo depende da doutrina. Tudo. As minhas crenças, elas estão baseadas num corpo doutrinário definido pela epistemologia que eu adoto para a minha vida. Então, se eu acho que se a minha epistemologia é a família, aquilo que a minha família crê vai ser o meu corpo doutrinário. E assim com qualquer outra fonte epistemológica que eu adotar, não é? Por isso que Paulo, ele vai escrever essa carta, para falar de doutrina, né, no caso das doutrinas centrais da fé cristã. Por isso que a carta é tão especial e ela é tão diferente das outras, não é? Quais são as doutrinas centrais da fé cristã? A doutrina da divindade de Cristo, não é? A doutrina da morte e ressurreição de Cristo, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da graça de Deus, a doutrina da soberania de Deus, entre tantas outras, não é? E são essas doutrinas que reorientam a minha epistemologia, que na sequência vai mudar o conjunto de crenças que é a minha doutrina. Percebe? É um ciclo. Então, para eu voltar para a epistemologia bíblica, eu preciso ensinar doutrina bíblica que vai reorientar a minha epistemologia atual para a epistemologia bíblica que vai me jogar de novo para a doutrina. E é assim que funciona essa dinâmica, não é? São as doutrinas bíblicas que vão me conduzir a uma epistemologia bíblica. E quando eu efetivamente fecho com essa fonte de obtenção de conhecimento final bíblica, eu vou necessariamente fechar com todas as doutrinas bíblicas, mesmo aquelas que eu não compreendo completamente. Então, quando você vê uma pessoa que se diz cristã, que fala que crê na Bíblia, e aí você apresenta uma doutrina bíblica para ela, e ela vira para você e fala assim: não, mas isso aí eu não creio, a epistemologia dela não é a Bíblia, é qualquer outra coisa, não é a Bíblia, não é? Por isso que é extremamente grave, queridos, né? O caso do cristão que vai dizer: eu sigo a Jesus e não doutrinas, porque quando ele diz isso, ele já está afirmando no ato que a fonte epistemológica dele não é a Bíblia,
né? Ele segue um Jesus que ele fez a sua imagem e semelhança. E essa pessoa está na igreja, se reunindo aos domingos, tomando ceia, louvando o Senhor, mas está nas trevas, não é? Então, essa, queridos, é a fonte epistemológica com a qual Paulo ele chama os Gálatas de volta nessa carta, não é? Essa é a fonte com a qual Lutero chamou a igreja de volta no século XVI, na Reforma, e que você e eu, nós somos chamados por Deus a voltar nessa noite, não é? Eu quero terminar fazendo uma pergunta: qual tem sido a sua epistemologia? Não é? Qual tem sido a sua epistemologia com relação ao seu trabalho? Com relação à sua função dentro de casa, como marido ou esposa, não importa, ou como filho, não é? Qual a sua epistemologia na educação dos seus filhos? É a Bíblia que você usa? Tem certeza? Ou é um amaranhado de versículos que você tira do contexto e junta com mais um monte de coisa que você tem na cabeça e faz daquilo a sua epistemologia na educação dos seus filhos? Eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque agora eu com um filho pequeno, isso é um desafio para mim. Não é? Então é também um desafio para todos nós que temos filhos, não é? Qual que é a sua epistemologia no seu relacionamento com Deus? Você realmente pauta o seu relacionamento com Deus com base na Bíblia? Mesmo, né? Qual a sua epistemologia na sua relação com a igreja, com outros irmãos? Será que a gente pode dizer que a Bíblia é mesmo a nossa única fonte epistemológica? A forma como a gente vive, as nossas conversas presenciais e aquelas do Facebook, WhatsApp, enfim, as nossas atividades do dia a dia, os nossos interesses, enfim, toda a maneira que a gente vive, confirma isso. Não é? Irmãos, não tem outro meio. Ou a gente é guiado por essa fonte epistemológica final, ou a gente está sendo guiado pelo erro, pelo engano, por uma dessas duas outras epistemologias. Então a gente jamais deve ser guiado pela tradição da igreja, por qualquer opinião de grupos ou pelas nossas próprias opiniões, né? Todas elas são fontes epistemológicas que levam ao engano. Se a gente não tiver a autoridade epistemológica certa, nós não vamos ter mais o Evangelho. Era o que estava acontecendo ali nas igrejas da Galácia, não é? A gente vai poder falar sobre Cristo seguindo uma epistemologia tradicional do nosso coração. Paulo vai dizer para nós essa noite: se você está assim, você perdeu o Evangelho. Você perdeu o Evangelho. A fonte dos Gálatas era uma epistemologia falsa, não é? Que não seja esse o seu caso, nem seja o meu caso, queridos, não é? Paulo diz no verso 6 que Deus nos chamou na graça de Cristo. Esse termo chamou traz o sentido aí de chamar de uma vez para sempre. Que a nossa vida reflita isso, que a gente possa realmente demonstrar com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, que Deus nos chamou de uma vez para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque a tua palavra foi exposta, as tuas verdades foram proclamadas, e agora, Pai, eu rogo que o teu Espírito penetre em nossos corações e transforme os nossos corações com aquilo que foi exposto nessa noite. Nos ajude, Pai, realmente a reorientarmos as nossas fontes epistemológicas, para que nós tenhamos como única fonte epistemológica o Senhor e a sua palavra, Pai. Nos ajude, que o que foi pregado hoje, Pai, nos ensine a te amar mais, a amar mais a sua palavra e a te obedecer com mais alegria. Nos abençoe, Senhor. Leve-nos a todos em paz para os nossos lares. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.